Vamos para mais um Caminhos da Oratória. Hoje num dia chuvoso, mas eu vou prestando atenção e tudo dá certo. Eu acabei de sair de uma reunião e um professor me disse: puxa, eu dei aula ontem e vários alunos me diziam: dá para o senhor falar um pouquinho mais alto? O senhor pode repetir o que o senhor falou? Eu não entendi o que o senhor disse agora. E ele estava me perguntando se comigo acontece isso com uma certa frequência. Eu disse: olha, é difícil, mas eu vou explicar a respeito. Normalmente, quando o público, alunos ou então participantes de uma palestra começam a perguntar muito, né, o que foi mesmo que você disse, dá para falar mais alto, ou ainda as pessoas ficam com cara de grande dúvida, não sabem exatamente o que é que está sendo dito, não conseguem fazer uma correlação e você percebe pelo visual delas, é porque provavelmente você está falando muito baixo ou com uma dicção ruim. Isso acontece para alguns apresentadores, palestrantes, professores, mas para o público isso é péssimo, é horrível, então precisa ser cuidado. Uma das coisas que eu sugiro é o seguinte: comece a falar naquele início em que você ainda não entrou efetivamente no assunto, mas é um início cordial, em que você diz boa tarde, bom dia, é um prazer estar aqui. E na sequência você deve perguntar: todos estão me escutando bem? Aí atrás, no fundo da sala, todos conseguem me ouvir perfeitamente? Porque você deixa aberto as pessoas para dizerem: olha, não está dando para ouvir direito. Às vezes o espaço é grande e você não está falando com suficiente força na voz. E isso é necessário numa apresentação. Então, pergunte. Se alguém disser: não estou ouvindo bem, está baixo, obviamente você vai ter que colocar mais força na voz. Como é que se faz isso? Usando o diafragma, a musculatura que nós temos aqui na altura do umbigo. Para isso é preciso exercitar. Eu já publiquei alguns outros vídeos e artigos falando sobre o uso do diafragma para impostação de voz e para evitar ficar sem voz com problemas na garganta. Então é necessário utilizar o diafragma, porque é com ele que nós fazemos a pressão para a passagem do ar pelas cordas vocais e nesse sentido você consegue projetar melhor a sua voz. E aí, a minha recomendação: fique atento, porque a partir daí você tem que continuar colocando força na voz o tempo inteiro. Uma terceira possibilidade que sempre é útil, especialmente em espaços maiores, é o uso de microfone, de amplificação da voz. Veja se isto é possível, né? Se o ambiente tem um microfone e ele está conectado nos alto-falantes, obviamente é melhor utilizá-lo. Pode ser que você não se acostume muito bem, mas treine antes. Então fica essa dica também. Não comece a falar com o microfone, quer seja de lapela ou de mão, sem ter um treino anterior. Se isso for confortável para você, ok, perfeito. Uma quarta opção: se você não tem um ambiente amplificado, leve o seu próprio amplificador de voz, que eu também em outro vídeo já aconselhei que se usasse quando você está rouco, por exemplo, com a garganta inflamada, mas precisa fazer uma apresentação ou uma aula. Existem aparelhos bastante compactos, eles são pequenos, um quadradinho, você coloca preso no cinto, no vestido, na calça, e ele amplifica a sua voz. Ele tem uma espécie de um headphone, e aí tudo aquilo que você fala, mesmo em tom baixo, aquele amplificadorzinho consegue jogar para o ambiente uma voz mais forte, né, com maior volume. Então esta é uma outra possibilidade também bastante interessante. Agora, pode ser que o seu problema seja de dicção.
Você está falando comendo sílabas, comendo o final das frases, e é lógico, isso provoca um desentendimento para o público. Então, cabe o quê? O exercício da dicção. Você pode procurar em sites da internet exercícios de dicção, são aqueles trava-línguas. Com eles você repete várias vezes e começa a pronunciar melhor cada palavra, cada sílaba, cada letra da palavra para ficar bem claro para o público. Por exemplo, um trava-línguas. O desinquivincavacador das caravelarias desinquivincavacaria as cavidades que deveriam ser desinquivincavacadas. Se você fala isso primeiro devagar, vai acelerando um pouquinho e daqui a pouco está numa velocidade normal de fala e repete outros tipos de exercício, a sua dicção melhora muito, ela fica excelente. E mais uma dica também para a dicção é você fazer um exercício com uma caneta ou uma rolha na boca, assim, por exemplo. Você prende a rolha entre os dentes ou a caneta entre os dentes e fala um pouquinho com a caneta na boca. Percebe que existe uma dificuldade para falar, mas você se obriga a fazer um enorme movimento com os lábios, você articula muito os lábios e é necessário que você faça um grande movimento interno na boca com a língua, para cima, para baixo, para os lados, para poder sair o som. Este exercício com a língua e com a articulação melhora também muito a dicção e a projeção da sua voz. São dicas para você conseguir expor as suas ideias de forma clara, em alto e bom tom, de tal forma que as pessoas acompanhem de um jeito bem legal, tá bom? Fica essa dica. Se você gostou, legal, dá um like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, marca no sininho para ser avisado dos próximos vídeos e nos vemos logo mais, tá bom? Em outro Caminhos da Oratória. Tchau!